A gente continua aqui a nossa programação, neste momento, com um professor titular da Universidade Federal de Alagoas, que é dedicado às disciplinas de empreendedorismo, administração e avaliação de projetos para os cursos do Centro de Tecnologia. É professor do mestrado profissional em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação, coordenador geral do Laboratório de Computação Científica e Visualização da UFAL, foi ainda secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Alagoas, de 2011 a 2014. É também doutor em Engenharia Civil pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. E durante toda a sua carreira, ele atuou na articulação e execução de parcerias entre empresas e universidades, sempre focado em pesquisas aplicadas, desenvolvimento tecnológico e inovação. Atualmente, além desses temas, ele dedica-se a trabalhos orientados à gestão, empreendedorismo, negócios, aceleradoras e startups. Senhoras e senhores, com vocês, Eduardo Seton. Bom dia a todos. É com muito prazer que eu estou aqui para dividir esses 15 minutos com vocês. Tendo em vista que no próximo domingo eu completo 49 anos e eu vim aqui para dividir, na verdade, uma parte da minha vida que talvez seja um pouco além do que tá dito no meu currículo, assim, né? E que foi comentado aqui. E eu vim falar, na verdade, sobre o aprendizado da minha vida com essas duas palavras. Na verdade, inovação e equilíbrio. Não é muito simples, né, falar sobre isso, porque, na verdade, inovação é desequilíbrio. Então, a gente precisa o tempo todo ter muito cuidado com isso, porque a sociedade, a gente vive um tempo de inovação. Se a gente vive um tempo de inovação, inovação é desequilíbrio. E o que é que nós precisamos fazer? Equilibrar. Então, eu vou contar um pouco da minha história aqui para vocês, né? E eu vou começar falando do cenário de hoje. Na verdade, o que eu faço hoje, né? Eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas e eu tenho me dedicado a essas disciplinas que foram comentadas aqui: administração, empreendedorismo, inovação. Muitas horas de aula, já tive mais de 2.300 alunos ao longo da minha carreira. Esses alunos, cada um traz uma experiência de vida junto, né? E também sou coordenador de um laboratório, que é esse laboratório que está aí apresentado, né? Nesse laboratório hoje trabalham mais de 100 pessoas. A gente tem um monte de projeto em parceria com empresas, com Petrobras, com Algás, com a Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas. Enfim, é um laboratório de inovação que faz muita pesquisa aplicada e que traz com ele assim, muita história. E eu tenho muito orgulho, né, de ter ajudado nesse processo de construção e de coordenar isso hoje. Só que, além desse lado profissional, né, como todos nós temos, tem um outro lado, que é o lado pessoal, tá? E na minha vida foram 2 casamentos, 4 filhos, tá? 2 filhos em cada casamento. Eles estão aí, né? Então, 2 gerações de filhos. O Dan com 16 anos, com 18 anos, a Beatriz com 16, e o Davi e o Theo com 3 e 1 ano cada um, tá? Então, por aí vocês viram como a minha vida foi emocionante, né? E ela é emocionante. Por quê? A gente tem que equilibrar todo o tempo o lado profissional, o lado pessoal e algumas outras coisas mais, tá? E eu estou aqui para falar exatamente sobre isso para vocês. Lembrando sempre que inovação é desequilíbrio. Então, o caminho, né? Eu contei rapidamente um pouco da história da minha vida, só que para eu chegar hoje aqui, então teve um caminho. E eu também vou contar um pouquinho desse caminho, né? Como ele foi e o que esse caminho me gerou de aprendizado. Enfim, então, a minha mente, né, ela trabalhou de 1988, quando eu entrei na UFAL,
até o finalzinho de 2010 com esses termos que estão aí: dinâmica das estruturas, engenharia naval, elementos finitos, estruturas offshore, computação de alto desempenho, algoritmos, ciência dos dados, enfim. Um mundo talvez muito distante do mundo de muita gente no Brasil, né? No entanto, essas coisas são muito importantes. A gente não pode perder de vista quanto que o estudo e a ciência ela é importante. Só que essas habilidades, elas são habilidades que a gente chama de hard skills, ou seja, são habilidades técnicas, tá? Essas habilidades são muito importantes, como eu falei aqui, mas elas não são suficientes. E como foi que eu descobri isso? Eu descobri isso, na verdade, no aprendizado e uma parte no sofrimento. Quando eu falei para você, eu entrei na universidade em 1988, eu fui de 88 até o final de 2010 focado nisso, tá? Quando, em 2011, eu sou tirado da universidade para passar a viver no mundo político. Eu passei a ser secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Alagoas. E, a partir daí, eu entro no mundo onde os hard skills têm algum valor, mas é menor. E muitos dos soft skills, que são esses que estão aí, política, relacionamento, comunicação, comportamento, estratégia, articulação, inovação, isso que está aí, eu nunca aprofundei esses temas. Ou seja, foi uma certa sacanagem. Eu entrei num ambiente que eu não conhecia. E o que é que a gente faz quando a gente entra num ambiente que a gente não conhece? A gente ouve, a gente entende e, sobretudo, a gente estuda. Então, as habilidades que eu não tinha, eu precisei aperfeiçoar e trabalhar elas até como forma de sobrevivência mesmo, né? Como é que eu ia viver num ambiente que tem uma cabeça diferente da minha, onde eu vivia a vida toda? Isso é inovação. Eu acho que cada um de nós aqui, algum dia, precisa mudar de emprego, precisa mudar de situação, de função, e aí é que vem, na verdade, os grandes desafios, né? E as soft skills são habilidades comportamentais que, na verdade, hoje eu as valorizo muito. É bom deixar claro que não é porque é soft skill que a gente vai ficar na superficialidade. A gente precisa aprofundar cada uma delas, porque comportamento, relacionamento, gestão de conflito, isso tem muito estudo e muita ciência por trás e é preciso aprofundar. É diferente soft skill de superficialidade. Então, eu fui percebendo que a vida, ela é junto, é tudo junto, é hard skill, é soft skill, e que, assim, foi me lascando muito que eu fui entendendo isso, né? E, em 2015, um outro aprendizado. Voltar para o meu lugar. Depois de 4 anos trabalhando com pessoas diferentes. Ou seja, claro que eu voltei reconfigurado. E aí eu estou há 6 anos, quase 6 anos nessa jornada de volta, e eu vim aqui para contar um pouco dessa volta também. Porque vocês acham que ela foi fácil? Voltar para o lugar que você a vida toda viveu com a cabeça reconfigurada? E foi nesse período que eu mais senti, assim, que como inovação, ela é mudança, ela impacta a vida das pessoas e ela gera desequilíbrio, sim. E a gente precisa fazer o que com esse desequilíbrio? Trabalhar ele, melhorar. E assim, percebi, né, uma palavra que está muito na moda hoje e que eu acho que o maior aprendizado, eu acho que é gerado pela inovação, é o que se chama de mindset. Mindset, na verdade, é a forma de pensar, que impacta diretamente na forma como a gente age. E eu fui vendo, né, que esse mindset, ele não é fixo, ele pode ser reconfigurado. É como se a gente fosse máquina e que a gente instalasse um software na nossa cabeça e que a gente só conseguisse pensar daquele jeito. E eu precisei mudar, eu precisei reconfigurar.
E a gente precisa reconfigurar isso todo o tempo. E isso não é simples, né? Então, foi nesse desequilíbrio, né, nessa coisa, que eu precisei de ajuda. Eu tenho orgulho de dizer isso. Eu procurei 2 coachings. Mas, Seton, coaching? Você, professor com doutorado, estudioso, aficionado por ciência, tecnologia e inovação, entrou nessa? Claro, eu precisei. Por quê? Inovação é desequilíbrio. E foram 2 pessoas muito importantes, né, na minha vida, porque eu foquei a minha vida toda no profissional, mais especificamente nos hard skills, e no meio da jornada eu percebi que as habilidades soft skills eram fundamentais para que eu passasse a vida um pouco mais tranquilo, em equilíbrio, e não sofresse tanto. Então um deles, o Edel, né, eu estava com uma das angústias que eu trazia comigo, era se eu continuava como professor ou se eu deixava o ambiente que eu amo, que é a sala de aula. E o Edel, né, que foi um dos coaches que me ajudou muito, meu amigo, ele me fez ver que a profissão é somente o como eu vou cumprir a minha missão de vida. Ou seja, se eu vou ser médico, professor, é o meio para eu cumprir a minha missão. E isso foi uma coisa que me deu muito conforto, assim, em seguir. Então, vocês têm ideia, com esse depoimento, do quanto que eu fui ajudado. E agora, nesse momento, que inspira muito esse momento aqui hoje, eu sou engenheiro, e eu estou aprendendo com um advogado, que é coaching, o que é equilíbrio. Veja só, equilíbrio na engenharia é basicamente a essência da engenharia. A vida toda eu estudei equilíbrio. E eu estou aprendendo hoje com um advogado que ele utiliza perfeitamente o conceito dos pilares da engenharia para explicar, né, com uma certa maestria, que esses pilares eles precisam ser construídos juntos. E aí, no meio desse curso, na verdade, ele faz um quadro, esse quadro está com a minha letra, eu estou estudando isso. Os 4 elementos essenciais da felicidade, é claro que a felicidade não é uma coisa assim, é uma coisa abstrata, mas ele definiu assim, acho que isso ajuda a pensar, né? Que a gente precisa equilibrar todos os dias a realização pessoal, profissional, a financeira e o equilíbrio. São 4 caixinhas. Quem pode equilibrá-los? Todos os dias. Eu. Os 4 pilares da produtividade, também sempre usando a metáfora de pilar, de construir cada um deles junto. Então, para aumentar a produtividade, eu me via assim com o tempo esgotado, sem tempo para fazer as coisas que eu fazia. E aí, 4 pilares: clareza, método, mentalidade e energia. Andar com essas coisas todos os dias juntas. Quem pode equilibrar isso? Eu. E os papéis que eu cumpro, que talvez cada um de vocês também tenha vários papéis. Eu sou pai, eu sou marido, eu sou irmão, eu sou professor, eu sou coordenador, eu sou amigo, eu sou articulador. E esses papéis, essa semana que vem agora, eu vou ser pai o tempo todo ou eu vou ser coordenador o tempo todo? Quem pode equilibrar isso? O que eu tenho feito? É simples. Aos domingos, antes de começar a minha semana, eu penso nos 4 elementos da felicidade. Penso também nos meus papéis. E eu penso o que é que está em desequilíbrio. E eu penso que naquela semana eu vou realizar coisas que coloquem os meus papéis e os elementos essenciais da felicidade em equilíbrio. E assim eu vou seguindo a minha jornada. E equilibrando tudo, todos os dias, eu aprendi assim, mesmo com o doutorado, com tudo, que coisas muito simples que eu não fiz a vida toda, eu precisava cuidar da minha saúde, dormir de 6 a 8 horas por dia e tomar água. Talvez tenha sido as coisas mais importantes que eu tenha aprendido nos últimos 3 meses. Precisa de doutorado para isso, mas eu precisei levar esse tempo todo para aprender. Enfim, a última mensagem que eu queria deixar é que as nossas histórias são diferentes.
os nossos mindsets estão configurados de forma diferente. E hoje, o que mais precisamos todos os dias é simples: aprender o respeito dentro das nossas diferenças e a viver e conviver com elas. Porque, na verdade, quando você muda, as pessoas ao seu redor mudam e o universo parece conspirar ao seu favor. Muito obrigado e até a próxima.